Vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a Lei Orgânica de Belo Horizonte, aí de Minas Gerais. Beleza? Meu nome é Wilka Paiva, sejam todos bem-vindos ao canal Foco no Concurso. Se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o seu tão valioso joinha, certo? Fiquem comigo até o final que eu tenho uns agradecimentos a fazer. Vamos nessa! Prestem bem atenção e estudem bastante que a sua prova está chegando. Questão 24. Em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos, no entanto, é permitida em alguns casos, se houver compatibilidade de horários, exceto o que corresponde à alternativa. O que a questão está querendo? Ela está te dizendo que, em regra, é vedada a qualquer tipo de acumulação de cargo público, certo? Certo, é vedado. Mas também é permitido em alguns casos, havendo, é claro, compatibilidade de horários, será permitida essa acumulação, né? Será permitida aí a acumulação de cargos. E aí a questão está te pedindo, exceto, você vai marcar que não é permitida, aqui não existe essa acumulação de cargos, certo? Tem um rol aí, tem 3 casos onde é permitida a acumulação de cargos, tanto em quem estiver na ativa, a pessoa que estiver na ativa e também aqueles já aposentados. Então vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha que eu gosto de riscar, né? Alternativa A, 2 cargos de professor, aqui é aceito, entendeu? Aqui tá correto, aqui é aceito. Então, nesse caso aqui não é vedado. Você pode sim ocupar 2 cargos de professor, claro que havendo compatibilidade de horário, né? B, 2 cargos privativos de médico veterinário. Médico veterinário, não. Então, esta é a nossa alternativa. Já vi isso caindo em prova, tá? Médico veterinário não conta aí nestas 3 possibilidades, certo? 2 cargos privativos na área da saúde aí de médico, sim, mas não veterinário, certo? Aqui, ó, D. 2 cargos privativos de médico, certo? A C, 1 cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. O que significa esse técnico ou científico? Um outro cargo técnico é aquele que te exige um certificado de um curso técnico, por exemplo, uma formação em segurança do trabalho, uma formação em edificações, né? Técnico em administração. Então, se você é professor em algum órgão e você presta concurso para um cargo técnico, não é um cargo técnico judiciário, não, porque o técnico judiciário só exige nível médio. É aquele cargo que exige um curso de nível técnico, tá? E científico, o cargo que exige um curso de nível superior, certo? Então, nossa alternativa correta é a alternativa B. Gravem essas 3 condições. Artigo 50 da Lei Orgânica diz que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto, se houver compatibilidade de horários. Inciso 1, a de 2 cargos de professor. 2, a de 1 cargo de professor com outro cargo técnico-científico. E 3, a de 2 cargos privativos de médico. Tá? O parágrafo único diz que a proibição de acumular se estende a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas, ou seja, abrange tanto a administração direta e a administração indireta, que são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ok? Gravem estes aí 3 casos de acumulação de cargo que sempre está caindo em prova, beleza? Próxima questão. 25. No tocante às regras constantes na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A associação sindical é de cunho obrigatório para os servidores públicos do município de BH. E aí, associação sindical, você é obrigado a ser associado? Negativo, né? Então, não é de cunho obrigatório, certo? Não é obrigatório. B. Não se aplica aos servidores públicos municipais das administrações diretas e indiretas o exercício de direito de greve. Você tem direito à greve, você que vai ser um servidor público, você futuro servidor público é de Belo Horizonte, você vai ter direito à greve ou não? Vai sim. Então, a B está errada. A C.
O servidor público municipal que estiver em exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal ficará afastado do seu cargo, emprego ou função pública? Sim, esta é a nossa alternativa correta. Já vou trazer o artigo para a gente confirmar a nossa alternativa, tá? D. É vedada a imposição de aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória aos servidores públicos do município de BH não é vedada. Tem que existir sim a aposentadoria compulsória. E sentença judicial transitada em julgado não é meio hábil para acarretar para o servidor público estável a perda de seu cargo. Claro que acarreta sim a perda do cargo uma sentença judicial transitada em julgado, certo? Ela tem que ser transitada em julgado para poder ocorrer aí a perda do cargo, ok? Então, no artigo 58, traz exatamente aqui, ó, o que está na alternativa A e mostrando aqui o erro. Ó. É livre a associação profissional ou sindical dos servidores públicos nos termos da Constituição da República. Então, é livre a associação sindical, tá? A B diz que é obrigatório ao servidor público o direito de greve a ser exercido nos termos e limites definidos em lei complementar federal. Então, precisa de uma lei complementar para garantir. Essa lei, eu acredito que ainda não exista, e aí entra aí no direito de greve do servidor do privado, né? Da lei aí privada, da CLT. Que todos nós temos direito à greve, que é garantido a todos. E aí vamos para a alternativa C, que é a nossa alternativa correta, e aqui o artigo 63 traz que o servidor público ele será aposentado tanto por invalidez permanente, que com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. No inciso 2, também pode ser compulsória. Ó, quando for por invalidez, vai ter, os proventos vão ser integrais, tá? Quando for compulsória, aos 70 anos de idade, ó, 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Isto é o que está na tua lei orgânica, certo? Na Constituição Federal já passou para 75, mas se perguntar aí, de acordo com a lei orgânica, ainda consta 70 anos de idade, certo? E aí os proventos vão ser proporcionais, certo? O aposentado ele não recebe remuneração nem subsídio, ele recebe proventos. E voluntariamente, que está aqui, ó, são 4 casos. Ó, voluntariamente ele pode se aposentar aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Quando for voluntariamente e ele obedecer essa idade aqui do tempo de serviço, ele vai ter proventos integrais. E aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério 30 anos, efetivo exercício, se professor, e aos 25 anos se professora, tá? Com proventos integrais. Isso tudo provavelmente vai mudar aí com essa reforma. Mas, por enquanto, mantém o que está aqui na lei orgânica. C, aos 30 anos de exercício, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo, tá? E D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, aqui tem esse rol enorme aqui de idades, tá? É bom você memorizar alguns para ter uma noção, mas você sabe agora que o servidor público ele pode ser aposentado por invalidez permanente, compulsoriamente e voluntariamente. Invalidez permanente e voluntariamente são todos com proventos integrais. Agora, compulsoriamente são proventos proporcionais. Certinho? Então, não são todos. Olha aqui, agora que eu tô vendo a bobagem que eu falei para você. Em alguns casos, voluntariamente, são com proventos integrais, ó, em alguns casos,
tá? Em outros proventos proporcionais. Então, aí você grava o que é proporcional, o que é com provento integral, ok? Mas não deixe de estudar o artigo 63, beleza? E aí, temos a alternativa D. No artigo 60, diz que é estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude de concurso público. E aí já não são mais 2 anos, isso aqui realmente já foi abolido, né? Não existe mais isso. São 3 anos de efetivo exercício. Aqui nem na Lei 8.112 isso existe mais. São 3 anos e fim de papo, tá? Parágrafo 1º, o servidor público estável ele só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, tá? Em todo processo tem que ser assegurado aí a ampla defesa. Beleza? Então, matamos aqui a alternativa E. E aí temos o artigo 51 também, que diz que ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. Que aqui sim é a nossa alternativa D. Ó. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo, federal ou estadual, ficará afastado do cargo, emprego ou função pública. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito ou vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. No caso de prefeito e vereador, pode optar pela remuneração. No caso de outros cargos aí, não, tá? E em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Se ele vai estar afastado, ele não pode ser promovido por merecimento, certo? Inciso 4º, para o efeito do benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Então, em todos os casos, ele será afastado. Agora, no caso de prefeito ou vereador, ele tem aí o direito de optar pela remuneração, tá? Mas também, de acordo com a Constituição Federal, no cargo de vereador, ele pode ocupar os 2 cargos, claro que havendo compatibilidade de horário e aí receber pelos 2, ok? Caso não tenha compatibilidade de horário, ele tem que optar pela remuneração, mas de acordo aqui com a lei orgânica, em todo caso, ele será afastado, certinho? Então, matamos aqui a nossa primeira questão. E eu fiz uma bobeira, que eu apertei errado. E aí, a gente volta novamente para o nosso slide, tá? E aí, vamos seguir. Deixa eu dar continuidade aqui, pronto. Vamos para a nossa questão de número 26. Tendo como base os direitos dos servidores públicos civis assegurados pela Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, assinale a única alternativa que lá não está elencada. Então, o que a questão está te pedindo? Ó, tendo como base os direitos dos servidores. A questão quer que você conheça a parte que trata sobre os direitos dos servidores públicos civis, assegurados pela Lei de BH, assinalar a única alternativa que lá não está... Ó, marquem isso, que lá não está elencado. Então, temos um rol aí de direitos dos servidores, vamos procurar que não faz parte. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos em que dispuser a lei. Isso aqui está presente sim, tá? Não pode ser superior aí a 8 horas e nem a 40 horas semanais. Ok? B. Adicionais por tempo de serviço, recebe sim, tá tudo certo. A C. Licença gestante com duração de 120 dias, nos termos da lei, a adotante sem prejuízo da remuneração. Então, ela vai ficar 120 dias recebendo aí sua remuneração. A D. Auxílio transporte também tem. A E. Assistência e previdência sociais extensivas apenas aos dependentes. Esse apenas matou a questão. Então, nossa alternativa correta é a alternativa E, tá? E aí, ó, a alternativa A está no artigo 56, inciso 1. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias, traz exatamente o que está na alternativa A. O artigo 56, inciso 2, traz adicionais por tempo de serviço.
Alternativa B, todos esses direitos você vai encontrar no artigo 56. O C também traz exatamente o que está no artigo 56, inciso 6º. D, no inciso 7º. Agora o E não existe, né? Porque tem aqui, artigo 56, inciso 4º, tem assistência e previdências sociais extensivas ao cônjuge ou companheiro e aos dependentes. Não apenas aos dependentes, ao cônjuge e ao companheiro. Sempre que você encontrar a tua prova um apenas, alguma coisa meio que limitando ou generalizando, provavelmente vai estar errada, tá? Ai, meu Deus, fiz besteira novamente, gente. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Tô apertando o botãozinho errado aqui. Questão de número 27. Considerando as disposições da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte acerca da fixação de vencimentos, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto abaixo. É assegurado aos servidores da administração direta, e aí tem o espacinho, de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou do mesmo poder ou entre os de servidores dos poderes executivos e ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao de trabalho. E aí? Vamos direto aqui, ó. É assegurado aos servidores da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições ou assemelhados do mesmo poder entre os de serviços dos poderes executivos e do poder legislativo, né? Ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa D, de acordo com o artigo 57. Ele trouxe exatamente a letra de lei do artigo 57, só para você completar o artigo. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia, a lei vai assegurar isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, não pode ter alteração, tem que ser tratado igualmente, ou entre servidores dos poderes executivos e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. E aí aqui trata das peculiaridades do cargo, do local de trabalho, enfim. Mas de modo geral é assegurado aí a isonomia de vencimentos entre os cargos de qualquer poder, de todos os poderes. Beleza? Estudem estes artigos. Todos os artigos falados nos vídeos é bom que você estude. Também é muito bom que você leia toda a lei orgânica, certo? E assim finalizamos o nosso vídeo, né? Como sempre, a nossa frase, né? Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degraus na escada da vida. Se você não acreditar, você não vai chegar a lugar algum, você não vai ter nem força de vontade de lutar pelo aquilo que você quer. Então, acredite em você e acredite em tudo de bom que vai te acontecer, certo? Desejo a todos boa prova, bons estudos, certo? E participa aí do nosso grupo no Facebook e tenha acesso a este material completo aí com todas as questões, tá? Na aba arquivos lá no grupo no Facebook, para vocês fazerem aí a sua revisão, certinho? E vamos lá pro que eu falei para vocês, pro agradecimento, né? Tá aqui, ó. Agradeço a todos pelo meu aniversário, né, ontem, pelo carinho de vocês, ó, ao Binho Batista, a Carol dos Anjos, ao Miller Moreira, Frederico Ramos, que tá sempre aí comigo, tá sempre me dando a maior força para eu continuar com esse trabalho, ao Washington Magalhães, Binho Batista novamente me parabenizando aí pela minha classificação como agente educadora, graças a Deus. Em breve farei um vídeo aí quando sair a classificação final, né, porque a gente ainda fica meio em dúvida, mas aí saindo, vocês vão me ver aí comunicando a todos. A Wander Farias, Lindenberg Emanuel, Edirley Lana de Souza, Mauro Barbosa, né, Raquel Wolf, Alessandra Carla, André Luiz, Sheila Santos, Cláudio Caboclo, Aguinaldo Almeida, Kelton da Silva Santos, Bruno Vaz, Coisinhas da Nina, deve ser um canal, né? Vamos entrar lá e dar uma força aí a Coisinhas da Nina, Ramon de Souza Alves e a todos também que me desejaram coisas boas e que não tiveram aí a possibilidade nem o tempo de deixar aí o comentário, né? Então,
ficamos por aqui. Muito, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá? Agradeço muito, eu gosto muito de fazer isso. Eu acho que eu me encontrei de verdade. Eu tava meio perdida na profissão, não sabia o que eu segui, enfim. Mas agora eu me encontrei, eu adoro ajudar as pessoas, certo? Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fui!